Irmãos, convido a todos para que abram a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 1 ao verso 13. Antes de nós lermos a passagem exposta nesta noite, gostaria de lembrar aos irmãos que eu iniciei uma exposição na carta de Tiago. Nós gastamos um bom tempo falando sobre a autoria da carta, que foi o meio-irmão de Jesus que escreveu esta carta, que do verso 2 do capítulo 1 até o verso 18, ele começa a tratar sobre as provações e dar algumas orientações aos irmãos que estavam sofrendo perseguições naquele tempo. No verso 19 do capítulo 1 até o verso 27, Tiago, ele introduz um tema que vai ecoar por toda a carta, que é: palavras sem ações não servem para nada. E todo o discurso que Tiago faz, todo o sermão dele aqui dentro da carta, ele conclui dizendo: o que vocês falam, vocês devem pôr em prática. Desta feita, do capítulo 2 até o verso 1 até o verso 13, ele vai falar sobre as reuniões dos crentes. Sobre a reunião dos crentes. E é por isso que o tema desta noite, meus irmãos, é: por que a nossa reunião é diferente? Por que a reunião dos crentes é diferente das demais reuniões que acontecem pelo mundo? Então leiamos, irmãos, Tiago capítulo 2, versículo 1 ao verso 13. Assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, com trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perverso pensamento? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazei acepção de pessoas, cometeis pecado, arguidos pela lei, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal modo e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, a tua palavra foi lida, e nós, Senhor, somos incapazes de, às vezes, entender o teu ensinamento. Por isso, carecemos do teu Santo Espírito. Rogamos a ti, ó Pai, que use o teu servo, que o Senhor coloque as tuas palavras na boca dele, e nós apliquemos a tua palavra no nosso coração e no dia a dia.
Fala conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o mundo se reúne para diversos propósitos, diversos objetivos. Recentemente eu fiquei sabendo que existem alguns shoppings em São Paulo que se você não entrar com um certo tipo de carro, você nem entra. Ou certo tipo de roupa, você não entra. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, nossa, é isso mesmo? Como que pode? E quando nós vemos grandes reuniões, como no Brasil, jogos de futebol, onde batem recordes de pessoas, e ali no estádio são divididas as pessoas entre a classe mais favorecida, os mais pobres, e as pessoas estão se reunindo. E nestas reuniões há um espírito religioso, por mais que as pessoas digam que não tenha. Mas toda reunião, buscando algo grande, algo que transcende, tem esse espírito de religioso. Em algumas reuniões e jogos de futebol, tem uma bandeira escrita assim, a glória eterna, em busca da glória eterna. Mas nós também, crentes, nos reunimos toda semana. Algumas igrejas possuem reuniões todos os dias. Qual é a diferença da nossa reunião para a reunião das pessoas do mundo? O que deve marcar a nossa reunião e o que deve chamar a atenção nos outros? Qual é a diferença? Nós vamos ver no texto isso, irmãos. Por que nossa reunião é diferente? E, em primeiro lugar, nós veremos que a nossa reunião é diferente porque precisa e ela deve ser e é sem favoritismo. A nossa reunião para glorificar ao Senhor deve ser sem favoritismo, sem preconceito. E Tiago inicia no capítulo 2, chamando aos irmãos. E esta afirmação de Tiago aqui é uma das afirmações mais terríveis do Novo Testamento. Porque ele inicia, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Na Escritura toda você não vai encontrar alguém ordenando para que nós não tenhamos fé em Jesus. Pelo contrário. Mas aqui é negativo. Não tenhas a fé no Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, aí ele explica, em acepção de pessoas. Ele está dizendo aqui, meus irmãos, que o preconceito e a descriminalização não está ligado à lógica cristã. Se uma pessoa ela é preconceituosa, ela automaticamente não é crente. Ou ela deveria se arrepender deste procedimento. E é por isso que Tiago inicia dizendo estas palavras. E observe, irmãos, ele exalta a Cristo aqui dizendo, nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhor da glória. Tiago, sendo irmão de Jesus, ele poderia usar algum mérito, eu como meio-irmão de Jesus ordeno a vocês e por isso vocês devem obedecer. Não, mas ele se refere a Jesus como Senhor. E ele entende que Jesus é o Senhor da glória. Quem é o Senhor da glória? Quem é digno da glória eterna, senão o único Deus? E é por isso que nós que torcemos para times, e não há nenhum pecado nisso, o pecado não anula a beleza de alguma coisa, mas nós precisamos estar sempre atentos com render glória a quem não merece glória. Em ter um certo tipo de admiração a jogadores e a time e fazer disso como se o time ou o jogador fosse Senhor da glória. Isso é pesado, irmãos. Nós não devemos fazer isso. O Senhor da glória é Jesus Cristo. E nós não devemos ser crentes com favoritismo, em acepção de pessoas, fazendo distinção de como a pessoa se veste ou de onde a pessoa é. E para deixar mais claro o que Tiago queria dizer, ele ilustra, ele cita uma situação, né? Ele diz no verso 2, se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem
com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso. Então, ele cita uma ocasião, numa sinagoga. Aqui a gente já vê um contexto judaico, mais uma prova que Tiago, o irmão de Jesus, ele é o autor da carta, porque ele se refere a um contexto judaico, e algo comum. A reunião em uma sinagoga era comum para um judeu, e as pessoas, qualquer pessoa poderia entrar ali. E o que aconteceu? Às vezes poderia entrar uma pessoa de influência política, uma pessoa rica, e um mendigo, uma pessoa simples, ou um pobre qualquer. Mas observe que ele usa de extremos. Ele fala, entrar um homem com anéis de ouro nos dedos, com trajes de luxo, só roupa fina. E o outro extremo é um andrajoso, um mendigo, uma roupa ruim mesmo, às vezes não cheirando tão bem. E ele usa esses dois extremos porque acontecia isso naquele tempo. E ele diz, no verso 3, e tratardes com deferência o que tem trajos de luxo, e lhe disser, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui, abaixo do estrado dos meus pés. Parece algo tanto quanto óbvio, mas isso acontece diariamente, em qualquer local, né? Dependendo do contexto, de fato, o andrajoso, ele é tratado com deferência, e o rico, com um carro bom, uma roupa boa, ele tem a sua atenção. Se a gente fosse compartilhar aqui algumas experiências de vendedores, as pessoas contariam que pessoas que entram em uma loja com um certo tipo de aparência, às vezes não são atendidas, às vezes a pessoa que está na vez de atender passa a sua vez, o vendedor, enfim, tem inúmeros casos, né? E a igreja também não foge disso, meus irmãos. Só que Tiago está chamando a atenção aqui, que na igreja não pode ocorrer esse exclusivismo da aparência, de dar valor à pessoa que tem uma aparência melhor. E ele conclui esse ensinamento no verso 4, dizendo, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ou seja, quando você é preconceituoso, ou você tem um favoritismo com uma pessoa que se veste melhor, que tem uma condição financeira melhor, você automaticamente se torna um juiz. Porque você está julgando a pessoa, a bondade da pessoa e o valor dela pelos seus trajes, por aquilo que é aparente. Então, se a pessoa tem uma boa roupa, uma boa condição financeira, essa pessoa serve, essa pessoa merece respeito, merece tempo, merece o melhor lugar, mas se a pessoa não possui essas qualidades, essas riquezas, então ela não é boa o suficiente para receber toda a atenção, para receber o melhor lugar que seja. Amados, em Cristo Jesus, nós não fomos chamados por Deus para favorecer algumas pessoas pela aparência. A palavra de Deus é muito clara, porque para com Deus não há acepção de pessoas. O valor de uma pessoa não está nas riquezas que ela possui, mas unicamente por ela ser a imagem e semelhança de Deus. Por mais que um ser humano ele sofra um trágico acidente e fique deformado, ou nasça com uma doença degenerativa, este ser humano não deixou de ser a imagem de Deus. E o valor dele a nossa motivação de fazer o melhor a esta pessoa é exatamente por este valor, por ele ser a imagem e semelhança de Deus. Isto é intrínseco do ser humano, ninguém arranca isso. Porque se tirar a imagem e semelhança do homem, o homem deixa de ser homem.
Então, nós não julgamos as pessoas pela aparência. O apóstolo Paulo, quando ele estava advertindo os senhores que tinham escravos, ele deixou muito claro isso. Ele disse assim, e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Quer que isso fique mais claro ainda, meus irmãos? Quando Samuel foi ungir o novo rei de Israel, Deus disse para ele ir à casa de Jessé, e quando ele chegou na casa de Jessé, a palavra de Deus diz que, entrando, ele viu a Eliabe, grande, forte, bonito, guerreiro, e no coração dele, Eliabe já julgou e falou, é esse aqui mesmo, é esse cara. E Deus repreende a Samuel dizendo, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Deus não faz acepção de pessoas, e a nossa reunião, ela é diferente, porque nós não devemos fazer acepção de pessoas. Na nossa reunião não deve haver favoritismo. Não pode ter essas coisas no nosso meio, meus irmãos. Deus ama o pobre, e a igreja deve ser o reflexo deste amor. A igreja prega que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas quando uma pessoa necessitada e com uma aparência não tão boa precisa da igreja, a igreja trata com deferência, não deve ser assim conosco. O preconceito de uma igreja para com os pobres é incompatível com a mensagem do Evangelho. Porque nós bem cantamos, meus irmãos, eterno Rei, exaltados nas alturas, glorioso nos céus, humilde viestes à terra que criaste, por amor, pobre se fez. O Senhor da glória se fez pobre. O Senhor da glória veio humilde, pobre. E a igreja tem que refletir o amor de Jesus. Jesus disse que os pobres sempre tereis convosco. Porque essa é a marca da igreja. Onde a ação social do governo não chega, a igreja chega. Onde o amor do Estado não alcança as pessoas, a igreja alcança. E por isso que a nossa reunião é diferente. Porque nós não temos favoritismo. Nós não tratamos as pessoas com diferença. Nós não fazemos acepção de pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, você que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. O mundo te julga pelas aparências. Se você escolher o mundo ao invés de Jesus, você será julgado por suas aparências. Pelo carro que você anda, pela roupa que você veste, pela escola que você paga para os seus filhos. Quando você não tiver nada para oferecer ao mundo, o mundo vai te desprezar. O mundo não vai te tratar com dignidade. Mas em Cristo Jesus, nós encontramos o real valor da nossa vida. Em Cristo Jesus, nós vemos a restauração do que realmente vale a pena. E é crendo em Jesus e arrependendo dos seus pecados que você vai encontrar o verdadeiro valor. E é aqui na igreja, na Santa Igreja de Cristo. Porque a nossa reunião é diferente. Nós não temos favoritismo aqui. Todo mundo é o mesmo. Todo mundo é o mesmo. Então creia no Senhor Jesus, que você vai encontrar um lugar para você ser bem tratado e encontrar o seu valor em Cristo Jesus. Quando pregamos que Deus é amor, devemos demonstrar isso na prática. Irmãos, o texto aqui está falando sobre a acepção de pessoas,
especialmente na questão financeira. Mas nós também podemos desdobrar a acepção de pessoas em outras áreas da vida. Às vezes nós fazemos acepção de pessoas olhando da maneira que a pessoa se porta, ou a pessoa é um pouquinho mais atrasada e a gente não quer ter contato com a pessoa, essa aqui eu não quero perto de mim não. Ou a pessoa não tem uma boa aparência, ninguém quer estar perto, ninguém está junto, ninguém quer ajudar. A pessoa às vezes é um pouco atrapalhada, ninguém quer estar perto. Isso é acepção de pessoas também. Então, o amor que Cristo expressa a nós também devemos refletir a paciência, a longanimidade. Mas é importante, irmãos, deixar uma coisa muito clara aqui, que às vezes a acepção de pessoas pode ser interpretada de uma maneira errada. Eu não estou querendo dizer aqui que na igreja você não vai ter as pessoas mais chegadas. Às vezes você vai ter algumas pessoas na igreja que você vai ser mais chegado. O próprio Cristo tinha 70 discípulos ali, 12 eram os apóstolos, e entre os 12 ele tinha 3 que ele era mais chegado. E dentre os 3, ele tinha um que ele era mais chegado, João, aquele que inclinava sobre o peito de Jesus. Então isso é verdade, mas nós não devemos excluir os outros só porque nós temos proximidades com algumas pessoas. Outra coisa também que o texto não está querendo dizer, numa cidade como São Paulo, às vezes a gente tem que ficar muito atento, né? Você não pode deixar qualquer pessoa entrar na sua casa. Aqui é um contexto de culto, é um contexto de adoração ao Senhor. Quando você toma cuidado com a pessoa que aparece no portão da sua casa, você trata a pessoa com respeito, com carinho, com dignidade, mas você não abre a porta para qualquer um, tá? E isso é outro contexto, é outra história. Mas a nossa reunião aqui na casa do Senhor, ela é diferente, porque nós não temos favoritismo. Todos são iguais perante o Senhor. E assim deve ser, meus irmãos. Em segundo lugar, irmãos, nossa reunião é diferente porque nós valorizamos a riqueza da fé. A nossa reunião é diferente porque nós valorizamos a riqueza da fé. Verso 5 ao verso 7. Diz bem assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus as coisas que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? A ênfase aqui de Tiago, na sua carta, é para que os ricos deixassem de oprimir os pobres, e estava acontecendo isto mesmo naquele tempo. E de alguma forma, essa diferença social estava entrando na igreja, e ele está alertando aos irmãos. Eu já disse isso no sermão passado, mas é bom destacar. Naquele contexto, no parâmetro social daquele tempo, em comparação com o nosso tempo aqui, todos nós somos ricos, porque pobre no contexto bíblico é aquela pessoa que realmente não sabia o que ia comer amanhã. Quando nós comparamos ao nosso padrão social, todos nós somos ricos nos dias de hoje. Todos nós, no mínimo, temos um acesso ao médico, um recurso financeiro, o que seja. Mas o texto aqui nos chama a atenção que Deus ele tem uma preferência ao pobre. Não é que Deus não chama ricos. Deus chama sim, mas não é comum. Deus ele tem prazer em exaltar o abatido, o fraco, e demonstrar o seu poder por meio do fraco. Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Ele faz o pobre se assentar com príncipes. E Deus ele gosta de trabalhar com os fracos, com os rejeitados, para demonstrar o seu poder. Não é que tem algum valor intrínseco em ser pobre, não é isso. Mas é que Deus gosta de exaltar o seu poder usando os fracos, os rejeitados. E Tiago deixa claro aos irmãos aqui que a verdadeira riqueza está na fé. Não escolheu Deus os que eram pobres, os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino?
Ou seja, a fé das pessoas, o que elas vão herdar por esta fé, ela vai ser mais rica do que muitos pobres no futuro, quando Jesus vier e restaurar o reino. E ele continua no verso 6 dizendo: entretanto, vós, outros, menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Isso é fato, a palavra de Deus está afirmando, os ricos, as pessoas mais favorecidas, estavam desprezando os pobres naquele tempo. E Tiago está falando assim, olha, a reunião dos crentes na igreja, ela tem que ser marcada pela valorização da riqueza na fé, e não pela riqueza financeira. E aí ele faz algumas indagações aqui que são interessantes, e nós devemos pensar sobre isso. Ele fala, não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para os tribunais? Hoje é mais fácil o acesso a advogados, e por mais simples que a pessoa seja, ela faz um recurso no governo, o governo concede um advogado, mas geralmente as pessoas que tinham uma condição melhor naquele tempo, elas acionavam os advogados, no tempo romano, que defendiam e acusavam os cristãos, e os cristãos eram mortos. Algumas ocasiões são contadas no Novo Testamento, quando, por causa da conversão a Jesus, muitas pessoas abandonaram os ídolos, e algumas pessoas que lucravam com isso, perderam a sua renda vendendo ídolos, e acusaram os cristãos por causa disso, e muitas dessas coisas aconteciam naquele tempo. E ele diz que esses ricos, eles usavam esses recursos para arrastar os crentes aos tribunais. E ainda mais, no verso 7 diz, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Às vezes esses ricos, não só por amaldiçoar os crentes, levando eles aos tribunais, mas também por dizerem ter se convertido, depois menosprezarem o nome de Cristo, ou levarem o próprio irmão para a justiça comum, deste modo o nome de Cristo ser menosprezado, tá? Mas como isso funciona a nós, irmãos, nos tempos de hoje? Nós, amados irmãos, somos tentados a valorizar as riquezas terrenas, em vez de valorizar a riqueza na fé. A herança que Deus nos deu, que é incorruptível, imaculada, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que são guardados pelo poder de Deus. Nós, às vezes, desprezamos isso e valorizamos mais aquilo que é terreno, aquilo que é financeiro. Mas Tiago está dizendo assim, ó, a reunião de vocês deve ser diferente, porque vocês valorizam a riqueza da fé, e não estas coisas. E como que funciona aqui essas questões dos ricos oprimirem os pobres? Irmãos, geralmente as pessoas que estão ligadas a grandes movimentos contra os crentes, contra os princípios bíblicos, são pessoas bem financeiramente. São pessoas que não temem ao Senhor. E às vezes nós, crentes, exaltamos essas pessoas. Nós vemos grandes homens, grandes mulheres, que possuem marcas de luxo, e a gente exalta essas pessoas. Mas não são eles que menosprezam o bom nome de Cristo? Não são eles que acabam com a nossa reputação, os nossos princípios morais? E aí, um alerta a nós, né, irmãos? Às vezes nós exaltamos pessoas que não merecem ser exaltadas. Nós, às vezes, valorizamos coisas que Deus disse que nós não deveríamos valorizar. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. É isso que a palavra de Deus diz. Às vezes nós valorizamos muitas outras coisas,
mas a piedade nós não valorizamos. Reparai, irmãos, na vossa vocação, porque não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie em sua presença. Nossa reunião é diferente porque nós valorizamos a riqueza da fé, aquilo que o Senhor prometeu a nós, a piedade. O exercício físico pouco é proveitoso, a piedade para tudo é proveitosa, para tudo. Para tudo, irmãos. Em certa ocasião, Jesus estava ensinando os seus discípulos e um atrevido lá, um homem atrevido, corajoso, chegou mandando em Jesus. Disse assim para ele: Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Aí Jesus, nem um pouco politicamente correto, disse: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Se vira aí, o problema é seu. Não tem nada a ver com isso, não. E Jesus, ele contou uma parábola, advertindo os seus discípulos sobre essa valorização pelas riquezas terrenas, pelas coisas do mundo, pelas coisas que os ricos impõem e colocam, marcas, frases, estilo de vida, roupa. Eu uso essa roupa aqui porque fulano usa. Ele contou a história do rico insensato. Eu vou parafrasear a história do rico insensato. Conta-se que um homem ganhou muito dinheiro, e ele investiu esse dinheiro na bolsa e deu mais dinheiro ainda. E ele disse assim para si mesmo: o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou investir mais ainda, agora eu vou ficar sossegado, vou viver só dos juros, ficar tranquilo na minha, não preciso trabalhar mais. Mas Deus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Jesus conclui: assim são aqueles que valorizam mais as coisas do mundo, os ricos, os poderosos, do que as coisas de Deus. O que você tem valorizado? Quais são as coisas que você põe valor, que você gasta tempo com isso? Sua maior riqueza está na herança que Cristo prometeu para você. Você realmente olha para isso com a maior riqueza da sua vida? Hoje é o dia dos pais, e os pais devem pensar muito sobre isso. Eu conheço um amigo meu, que ele estava desabafando comigo assim, muito triste, porque ele me dizia: nossa, eu não tenho carro, eu não consigo levar meus parentes para fazer nada, eu não consigo levar minha família para comer num restaurante bom, não consigo dar um presente legal, não consigo dar algo que eu gostaria de dar para minha família. E eu disse a ele: você tem dado mesmo toda a sua riqueza? Ele: eu tenho, às vezes a conta nem fecha, eu compro coisas que não deveria comprar, porque eu gostaria de dar realmente algo valioso. E eu o adverti dizendo: você não tem dado aquilo que é mais valioso, porque aquilo que é mais valioso é a riqueza da fé, aquilo que você ensina aos seus filhos no caminho do Senhor, sobre a palavra de Deus, sobre a acepção de pessoas, sobre o valor verdadeiro das coisas. Isso é o que é mais valioso nesta vida, e é isso que você tem que dar para o seu filho. Porque a nossa reunião é diferente, porque nós valorizamos a riqueza da fé, aquilo que Deus nos prometeu. Você realmente dá aquilo que é valioso para o seu filho? De verdade? Ou você está preso aos valores que o mundo impõe? Não, tem que ser o PlayStation 5, tem que ser um carro assim, tem que ser no restaurante X. Mas você ensina o princípio de gratidão, o princípio da herança em Cristo Jesus, da fé, do deleite, do contentamento. Isso é mais precioso do que qualquer outra coisa. O temor ao Senhor. É isso que é a riqueza que nós devemos ensinar. E eu adverti este meu amigo. Aqueles que detêm os mais altos cargos na terra
e têm o direito de exigir grande respeito, perdem a estima dos cristãos quando usam mal o nome de Cristo. Então, aquele artista que se diz cristão, que não tem os princípios cristãos, não devem ser seguidos por nós. Nós não devemos valorizar esse tipo de pessoa. Nós devemos valorizar a fé, e é por isso que a nossa reunião é diferente. É por isso que nós não somos como as pessoas. Nós não somos materialistas. Nós não julgamos as pessoas pelo valor que elas possuem em conta. Em terceiro lugar, irmãos, a nossa reunião é diferente, porque nós obedecemos a lei real. Isso está no verso 8 ao verso 11. Por que a nossa reunião é diferente? Porque nós obedecemos a lei real, a lei do nosso rei. E Tiago diz assim: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Aí ele vai mostrar que a lei do Senhor sempre foi marcada pelo valor das pessoas, não por aquilo que elas tinham. Pelo contrário, a lei do Senhor sempre cuidou do pobre. Se você vai ler o Antigo Testamento, Deuteronômio, Levítico, você vai ver várias leis que favorecem o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro. O presbítero de Paulo leu um trecho da lei onde o Senhor mostra isso. Ele fala assim, que na igreja a nossa reunião é diferente porque nós obedecemos a lei régia, ou seja, a lei real, a lei do nosso Senhor, porque nós sabemos que essa lei é que nos traz a verdadeira liberdade. Isso tem que nos marcar. O amor ao próximo como a nós mesmos. Ninguém trata mal de si mesmo. Se está tratando mal a si mesmo, tem algum problema e deve ser sondado e corrigido. Mas Deus, quando Ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é você fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. É simples. Você gostaria de chegar em um lugar e as pessoas não falassem com você só porque você não está com uma roupa de marca? Ou só porque você está de bermuda ou chinelo de dedo? Observem, às vezes, na casa do Senhor, as pessoas que não estão acostumadas com a reverência vão vir de bermuda, chinelo. Depois que ela entende a reverência ao Senhor, ela melhora a sua vestimenta, a gente vai orientando. Mas você gostaria de ser tratado mal só porque você não está bem vestido? Ou só porque você não está com um carro bom? Então, faça assim com o seu próximo. Você gostaria de não ter pessoas próximas, ou não ser convidado para algumas programações, ou ter amigos, só porque você é atrasado em alguns assuntos? Você não gostaria. Então, faça com o seu próximo aquilo que você gostaria que fizesse com você. É isso que a lei manda. E a igreja tem que ser marcada por obedecer esta lei. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. O que Tiago está chamando a atenção aqui é o seguinte: muitos crentes, ou pessoas que se dizem crentes, alegam estar bem diante de Deus, porque cumpre todos os mandamentos. Mas quando se trata do relacionamento com o próximo, ela acha que não é tão importante assim. E Tiago está falando assim, olha, se você quebra um pequeno mandamento, você já quebrou todos. E ele não cita aqui o mandamento, não matarás por acaso. Não é por acaso. Porque toda vez que nós fazemos acepção de pessoas, nós estamos matando o nosso irmão. Toda vez que nós desprezamos alguém, nós estamos quebrando o sexto mandamento.
Toda vez que nós negligenciamos o cuidado com o desfavorecido, nós estamos quebrando o sexto mandamento. Porque você no seu coração está matando aquela pessoa, você está desconsiderando ela. Não, aqui ela não faz parte, não. Não, fulano, nosso grupinho aqui não, está fechado já, não, aqui não. E ele diz, meus irmãos, que quando nós fazemos isso, automaticamente nós estamos sendo julgados pela lei, como um todo. Lembram do jovem rico? Jesus tentou expor ao jovem rico que ele era pecador, não de uma forma direta, mas Jesus foi apontando algumas coisas. Jesus disse, você guarda as leis? Ele, guardo, desde que era pequeno, não quebro nada, estou certinho. Tá bom, uma coisa de fato. Jesus cita alguns mandamentos, né? Ele cita, não matarás, não adulterarás, e ele cita especialmente a segunda tábua das leis, que trata do relacionamento com o seu próximo. E o jovem rico, não, está tudo bem, Jesus. Só que ele já está apontando, olha, o seu pecado tem a ver com o relacionamento com o seu próximo. Jesus já está dando uma alfinetada ali. Então Jesus, para deixar mais claro isso ainda, Jesus fala, então uma coisa te falta, vende o que tem e dá aos pobres. Para mostrar para ele que talvez aquela fonte de riqueza dele estava sendo por causa de uma negligência de ajuda ao próximo, seja aos pais dele ou aos desfavorecidos. Jesus queria mostrar para ele que ele estava quebrando toda a lei por não cuidar do próximo, por não obedecer à lei real do cuidado do nosso próximo. E é por isso que a nossa reunião é diferente, porque nós valorizamos e estamos interessados no problema do nosso próximo. Nós deveríamos estar. Se nós não estamos, nós deveríamos fazer isso. Porque, amados, a lei do Senhor ela é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E Jesus ele foi além. Ele disse assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O que tem de novo aqui? Agora não é como a si mesmo, embora o princípio também é válido. Agora o amor que você tem pelo próximo deve ser refletido do amor que eu estou demonstrando a vocês. Assim como eu me entreguei e morri na cruz, vocês também devem se entregar pelo próximo. E o mundo vai conhecer a igreja por esta lei real. Por que o nosso encontro é diferente? Porque nós amamos o próximo, não por aquilo que ele pode nos dar, mas por aquilo que Jesus já nos deu. Por que o nosso encontro é diferente? Porque nós seguimos a lei real de Cristo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A melhor maneira de vivermos no mundo é nos trilhos da lei de Deus. E é isso que marca a igreja. A nossa igreja não deve pregar uma coisa e viver outra. Não é assim, irmãos. Um trem, ele só anda bem nos trilhos. Se ele acha que a liberdade dele está fora dos trilhos, uma coisa ruim vai acontecer. Assim é conosco. Por que nossa reunião é diferente? Porque nós obedecemos a lei real, nós botamos em prática isso. E para fechar o ensinamento dele aqui, Tiago, com a questão da reunião, ele vai dizer que a nossa reunião da igreja é diferente, porque nós exercemos a misericórdia. Por que a nossa reunião é diferente? Porque todo dia, toda hora, a todo momento, nós exercemos misericórdia. Ele vai dizer assim, falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Lembra do eco que eu disse aos irmãos, que vai se repetir na carta? Aqui ele está concluindo o ensinamento. Se vocês falam que deve amar ao próximo como a si mesmo, ajam assim, vivam de verdade assim, procedam assim. Porque o juízo é sem misericórdia com aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando eu leio esse verso 13 aqui, eu automaticamente lembro de Jesus falando sobre misericórdia. E é outra prova que Tiago, o meio-irmão de Jesus, escreveu essa carta, porque a semelhança do discurso de Jesus com as palavras aqui em Tiago demonstram isso. Ele diz assim,
A igreja, ela tem que ser marcada pelo exercício da misericórdia, todos os dias. Assim como Jesus disse muito bem, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou quando Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. É isso que Tiago está dizendo aqui. Ou seja, se você é duro na igreja, se você não exerce misericórdia, você vai ser julgado da mesma forma. Agora, se você é misericordioso, isso reflete que você já entendeu a misericórdia de Deus em sua vida. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A nossa reunião é diferente, irmãos, porque a todo momento nós somos misericordiosos, devemos ser assim. O irmão errou, tudo bem, mas acontece, misericórdia. O irmão chega atrasado, tudo bem, chega atrasado, mas misericórdia. Calma, devagar. O irmão sabe que não deve entrar com um copo dentro da igreja, mas misericórdia. Calma, irmão, né? Devagarzinho. O irmão sabe que não deve fazer assim, mas misericórdia, devagar. A gente tem paciência. É por isso que nosso encontro é diferenciado. Em outros lugares, se você não segue as regras, fora, rua. Mas nós somos misericordiosos. Nós temos paz. Quando os israelitas estavam impenitentes no Antigo Testamento, Deus levantou o profeta Oséias dizendo, misericórdia eu quero e não sacrifício. Misericórdia. E Jesus, advertindo os escribas e os fariseus, disse assim, hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Nosso encontro é diferenciado porque nós exercemos misericórdia, irmãos. Deveríamos agir assim. Porque nós entendemos o quanto Deus é misericordioso para conosco. E por isso nós temos paciência. Por isso, se precisar falar 70 vezes, nós vamos falar 70 vezes. 100 vezes a gente vai falar 100 vezes. Misericórdia. Lembram da parábola do bom samaritano? Jesus pergunta, depois de contar a parábola do bom samaritano, quem você acha que foi o próximo? E aí o intérprete da lei diz, aquele que usou de misericórdia. E a igreja é marcada por isso, irmãos, por usar de misericórdia. Não dar às pessoas o que elas merecem, mas ter paciência, conduzir devagar. Mais uma vez aqui, Tiago conclui com as palavras, entendimento sem ação não vale de nada. Irmãos, não há mérito na misericórdia. Não há mérito na misericórdia. Deus nos dá de graça. E por isso nós devemos ser misericordiosos. Não pagar ao irmão o que ele merece. Às vezes o irmão merece tomar um puxão de orelha, mas com todo amor você vai falar, meu irmão, não é assim, tá? É desse jeito. Vamos caminhar devagar, tá? Tá errado isso aqui. É assim. E os pais devem entender isso também com os filhos. Irmãos, a misericórdia triunfa sobre a justiça por causa da obra meritória de Cristo. É por isso que a misericórdia triunfa sobre a justiça. Porque Cristo morreu por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Você que ainda não é crente, entenda uma coisa, o mundo não te trata com misericórdia. O mundo não te trata com misericórdia. No seu primeiro erro, eles vão te derrubar. Eles vão puxar o tapete. Mas a nossa reunião é diferenciada em Cristo Jesus, porque nós temos a misericórdia de Jesus por nós. Por isso, a nossa reunião é diferente, meus irmãos. Que nós pensemos sobre isso, amados, toda vez que nos reunirmos aqui, e louvemos ao Senhor todos juntos. Vamos orar mais uma vez? Santo e amado Deus, nós te agradecemos por tua palavra, que nos mostra o porquê
da nossa reunião ser diferente. Ó Deus, ser propício a nós, pecadores. Nos ajude, Senhor, a não fazer favoritismo dentro da igreja, com preconceito. Que nós valorizemos a fé, a herança no Senhor, a Tua palavra. Ó Deus, que nós sigamos a lei real de Cristo Jesus. E também, ó Deus, exerçamos misericórdia, lembrando daquilo que o Senhor fez por nós. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.